Hoje nós vamos continuar aí fazendo esses vídeos de conceito, né, para a gente poder, além de executar a técnica, de estar todo dia no tatame treinando, a gente poder entender mais ou menos o que a gente está fazendo. E é muito importante essa parte teórica do jiu-jitsu, essa parte de conceito, exatamente para que a gente possa modular o nosso treino, porque o treino, ele é muito modulado pela forma como você enxerga, entendeu? Então, por exemplo, se você acha que o jiu-jitsu é galgado hoje na força, você vai treinar de um jeito. Se você acha que o jiu-jitsu é galgado na técnica, você vai treinar de uma outra forma. Se você compreende um jiu-jitsu de um jeito, você caminha o aperfeiçoamento da sua técnica para um lado ou para o outro. Então é muito importante a gente entender alguns conceitos, algumas questões que a experiência vai passando para a gente. Uma coisa muito importante é essa questão da preparação física para o alto desempenho. O físico, ele é muito importante para você ter um desempenho como atleta, mas o que segura tudo, o que faz toda a diferença, é o nível técnico que você vai adquirindo ao longo do tempo. O gás do jiu-jitsu, a resistência do jiu-jitsu, você pega treinando jiu-jitsu. Isso não quer dizer que você não tem que fazer musculação, isso não quer dizer que você não tem que fazer uma preparação física e que não seja importante você trabalhar a sua força. Mas saiba de uma coisa, a força tem limite, no sentido de que se você chegar num certo grau de força, aquilo ali talvez não passe mais e existam vários outros atletas com aquele mesmo grau de força seu. Agora, a técnica não tem limite de evolução. Você vai poder evoluir a sua técnica constantemente. E a gente tem um conceito, e a experiência nos mostra que ao longo do tempo não é aprendendo novas posições ou novas técnicas, são algumas percepções da luta que você vai tendo ao longo do tempo que vão fazendo sua técnica melhorar, entendeu? Então você tem que galgar na técnica, inclusive a sua estratégia depende da sua técnica. Você, para poder colocar a sua técnica, você, para poder vencer, você tem que colocar a sua técnica dentro de uma estratégia. Então, por exemplo, se eu faço meia guarda, eu tenho que bolar uma estratégia para cair na minha melhor posição logo no começo da luta. Então, até a sua estratégia depende da sua técnica. Então, é muito importante você estar o tempo todo treinando a atividade principal que você vai fazer. E muito da resistência e do gás que você precisa no jiu-jitsu, você vai pegar no jiu-jitsu, treinando o jiu-jitsu. Isso não quer dizer que você não vai ficar forte, que você não tem que dar ênfase à sua preparação física. A gente pode usar, por exemplo, o Gordon Ryan como exemplo, que é um cara muito forte e muito técnico. Então você poderia falar que quando ele enfrenta os caras mais leves do que ele, o que sobressai seria a força. Mas quando ele enfrenta os caras que estão no mesmo patamar dele, ele continua finalizando do mesmo jeito. Isso quer dizer que a técnica dele realmente é superior. Então, quando você consegue aliar uma boa preparação física a uma boa técnica, aí você vai ter a sua força maximizada, porque essa força que você adquiriu, ela vai servir como sustentáculo da sua técnica. O que vai sustentar a sua performance é a sua evolução técnica. Mas se você tiver um bom físico, você consegue executar a sua técnica com mais esmero, com mais calma, com mais tranquilidade. Então você nunca deve substituir um empurrão na força quando você está treinando e evoluindo sua técnica por uma saída técnica, por uma fuga de quadril, às vezes por um rolamento. Entendeu? Outra questão também muito importante é a forma como você administra o seu gás, como que você administra a sua força ao longo do combate. Isso também é uma coisa técnica, que depende da sua técnica, da forma como você enxerga o que você está fazendo. Se você achar que o seu jiu-jitsu é uma coleção de posição, você vai colocar força em todas as posições que você estiver fazendo. Se você achar que parte da técnica é administrar a força que você tem, você está evoluindo tecnicamente. Então, é técnica, é a parte técnica que vai fazer você poupar a sua força.
Entendeu? A força é importantíssima, o gás é importantíssimo, mas a parte técnica também, um mindset, uma forma de lutar, onde você poupe a força, é muito importante. Isso é uma coisa clara que qualquer pessoa, qualquer fisiologista vai ensinar isso para você. Se você estiver fazendo uma corrida e o seu batimento está a 160 e o do seu adversário está a 140, no final dessa corrida você vai perder a corrida. Se o cara souber administrar o batimento cardíaco dele, a respiração dele, a forma como ele administra isso, ele vai chegar muito mais novo na sua frente, sem ter desgaste físico. E isso é uma questão técnica. Você aprender a poupar a sua força, você tem que ter uma técnica que permita você fazer isso. Se você galgou a sua técnica na sua força, na explosão do seu corpo, você está deixando de administrar uma parte importante do seu físico através da técnica. Então, isso aí é uma coisa que eu venho percebendo há muito tempo, falar de questão assim, minha mesmo. Porque eu tenho hoje 46 anos, então o meu físico não vem melhorando. No sentido de eu não estou ficando mais forte, eu estou ficando mais fraco, vamos dizer assim, né? Só que tecnicamente eu continuo fazendo duro com os caras mais novos, que estão aí, vários alunos meus que são faixa marrom, mais novos do que eu, tem 20 anos, 20 e poucos anos, são muito fortes, eu continuo fazendo duro. Ah, você também faz uma preparação física, cuida bem do seu corpo? Sim, mas eu tenho muito menos força hoje do que eu tinha 10 anos atrás, quando eu tinha 35 ou 32. Agora, a minha técnica que permitiu com que esse declínio físico não fosse tão sentido. Compensou, né? Exatamente, houve uma compensação. Por isso que eu digo sempre, o nível, a sua força e o seu gás têm limite, e num determinado momento da sua vida, não é um limite de onde eu cheguei e ele fica, não, ele vai começar a declinar. O seu físico, em um determinado momento da sua vida, vai declinar. Você só vai passar dos 40 anos fazendo duro com a galera que está chegando se você aprendeu a evoluir tecnicamente. Tecnicamente. Nós estamos vendo algumas pessoas acima de 40 anos ainda tendo um bom desempenho, mas o bom desempenho deles não é porque eles estão com físico igualado com essa galera de 25 anos que está aí muito bem fisicamente, não. É porque a rodagem deles é maior, a sensibilidade técnica deles é maior. Entendeu? Você vê um ciborgue até hoje continuando com mais de 40 anos ainda, ele tem um físico muito bom, mas não é o físico dele que está fazendo ele ganhar um mundial, por exemplo, sem kimono. Entendeu? É a experiência que ele tem, a evolução técnica que ele tem, permitiu com que ele, nessa idade, ainda conseguisse estar lutando com o Gutenberg, com Gordon Ryan, com todos esses caras que estão aí. Então você percebe claramente, e a experiência vai mostrando, que o físico tem limite, a evolução técnica não. Então, se você quer dar ênfase a alguma coisa na sua caminhada no jiu-jitsu, dê ênfase à sua evolução técnica. Nunca negligencie a sua evolução técnica em prol de sua evolução física. Elas devem caminhar juntos, para que, se uma hora o declínio físico acontecer, a sua técnica seja inversamente proporcional ao seu declínio físico. Porque se a sua técnica for galgada no seu físico, a sua técnica vai decair junto com o seu físico. Entendeu, galera? Esse é um conceito muito importante para a gente saber para onde que a gente vai evoluir no jiu-jitsu ao longo do tempo. Entendeu? Porque você vai ficar 10 anos fazendo, 15 anos fazendo, 20 anos fazendo. E você vai perceber claramente isso que eu estou dizendo aqui. Você vai viver o seu ápice físico e depois você vai viver o seu declínio físico. E você não precisa perder desempenho porque houve um declínio físico. Se o seu declínio técnico, estratégico, mental foi subindo, o seu declínio físico vai ser compensado por isso aí. Entendeu? Beleza, galera? Tamo junto aí.